texto para nós meditarmos um pouco. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Ele diz assim no versículo 22: logo a seguir, o Messias fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, o Messias foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritavam. Mas o Messias imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até o Messias. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me. Portanto, o Messias estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui, meus irmãos. Quando você olha o texto e envolve diretamente a pessoa do Pedro nessa história aqui, você observando um pouco da vida de Pedro, você observa que desde o primeiro encontro foi após uma noite muito difícil para Pedro, de uma pescaria frustrada, onde ele tinha uma companhia de pesca, e aquela noite, passar a noite inteira tentando pegar peixe no mar e nada, cansado, as redes rebentadas. Imagina quão frustrado estava o Pedro, uma decepção na sua vida. Quando alguma coisa dá errado na vida da gente, quantas coisas passam na mente, né? Quando se frustra um negócio, uma coisa que é certo, um meio, uma maneira de tu buscar um recurso, de repente aquilo dá errado. Como fica a cabeça? Então era exatamente esse momento que Pedro estava vivendo. De repente chega o Messias na beira da praia e pede exatamente o barco de Pedro, para ele subir no barco e falar com a multidão, aproveitando o vento do mar para empurrar a sua voz. E Pedro começa a ouvir aquela palavra. E após o término dessa palavra, o que ele faz? Ele manda Pedro retornar ao mar. Volta e lança a rede. Quando você pega essa parte da palavra, você vai ver como é difícil nós enfrentar situações a qual nós fracassamos na vida já. Cria-se uma dificuldade muito grande de incredulidade. Vai dar errado de novo. Mas ele ensina que precisa ser quebrado isso dentro de nós. Precisa acreditar sempre. Agora, além de retornar, o horário era impróprio. Se observa que há uma lista de desvantagem que Pedro poderia apresentar, como apresentou. A essa hora do dia, não dá mais peixe. E é exatamente nesse momento, ou nessa circunstância, que nós somos bloqueados.
E aí entra desânimo, vontade de parar, de desistir, duvida da própria pessoa que você é, tenta encontrar um culpado por causa daquela situação. Mas Pedro decidiu voltar. E a surpresa foi uma das maiores pescas que esse homem já fez. Então, quando você olha assim, há momentos certos na vida em que somos trabalhados pelo Criador. E o trabalhar dele está em nós enfrentar, nos levar a enfrentar aquilo pela qual nós tememos e temos medo. A qual um dia já deu errado, ou uma circunstância que machucou bastante, abalou nós, e agora o medo de enfrentar. Eu, entendendo esse texto, Pedro era um pescador. Quantas tempestades esse homem não enfrentou no mar? E quantos desafios a ponto de pensar que ia morrer, não passou pela trajetória dele. Então, quando você entender que para se construir um novo tem que se quebrar um velho, e esse é o lado mais difícil nosso. Quando a palavra ela entra em nós, ela nos leva a duas coisas. Primeiro, a morrer. Segundo, a nascer de novo. Mas esse morrer é o desafio. Porque para você morrer, você tem que destruir toda uma estrutura, um alicerce, uma base construída. E ele começa a trabalhar exatamente com o Pedro. Agora, ele manda que atravessam e ele fica para trás. Novamente, ventos sopram, ondas contrárias, a luta pela embarcação, remo. E o que eles não imaginavam acontece naquela noite. O Messias vem sobre as águas, caminhando. Aquela dúvida, será que é ele? Um fantasma? O que passaria na tua mente diante de uma situação dessa? Mas ele dá uma palavra de sou eu, não temam. Não temam. Então ali começa a trabalhar uma psicologia do céu na vida daquele homem. A não temer, independente da situação que tu está vivendo. E quando a nossa fé está alicerçada numa palavra, você vai andar em qualquer lugar. Entenda isso. Você vai percorrer a tua jornada de vida em qualquer situação. E Pedro ele desafia novamente. Se és tu, manda que eu vá até você. Sabe, irmãos, quantas vezes nós também pedimos prova para Ele? Faz assim, faz desse jeito, age dessa maneira, mas Ele nos mostra que ainda não estamos prontos. E Ele nos ensina, nos preparando mediante cada desafio. Se observa que para te receber a coroação de uma graduação, de uma formatura, não é simplesmente o dia da formatura. Tem uma trajetória. Tem anos de caminhada, tem desafio, tem enfrentamento, tem lágrimas para ser
derramadas nessa conquista. Agora, sobre a palavra, Pedro começa a andar sobre a palavra. Ele começa a caminhar agora como pela autoridade da palavra. Então, quando nós entendemos essa autoridade da palavra, ela tem que ser a base fundamental na nossa vida. É sobre a tua palavra, é sobre a palavra dele que nós avançamos. Ele começa a andar agora sobre as águas. Mas você observa que um dado momento, a mente dele distrai ele para os acontecimentos passados. Quem sabe quantas frustrações ele levou ou sofreu, quantos danos enfrentando as ondas do mar. E aquilo ainda estava dentro dele. Ainda tinha um medo, ainda dúvidas pairavam dentro dele. Então, no momento em que ele avança, começa a entrar uma autoconfiança. Eu estou andando. E aí que está o perigo. É sair da dependência, é sair da palavra, da vontade perfeita. Então, quando nós olhamos e nos achamos capazes, que somos autossuficientes, aí começa a afundar. Porque aí a mente, a história, a base dele ainda não tinha sido transformada. Ele estava em transformação. E lá vai o Pedro afundando. O grito de socorro, socorre-me. A mão estende e sustenta e diz: homem, cadê a tua fé? Por que duvidas? Então esse fator, irmãos, na nossa vida, a dúvida é o que leva aos fracassos nossos. E essa dúvida parece que ela bate todos os dias na nossa porta, na nossa mente. Você não consegue firmar um pensamento de coisas que vão ser realizadas. Você tem sempre uma dúvida, uma vírgula, que deixa uma margem para as coisas darem errado. Então, é como você pensa em algo bom, mas você não crê que vai dar certo para você. Você deseja algo, mas ao mesmo tempo você acha que você não é merecedor daquilo. Então você tem um pensamento, mas tem uma ação diferente, devido a consequências de um passado. Então Pedro, ele sai sobre a palavra e ele começa a avançar, mas a dúvida, pois ele conhecia o mar, ele conhecia a força das ondas, e agora ele começa a olhar com os olhos do velho Pedro. E aí começa o problema. E aí começa o desafio. Você observa que esse homem, quando foram prender o Messias, ele arranca da espada e ele corta a orelha do soldado. Olha o que Messias falou para ele: tu vai me negar. Mas o Pedro não é o valente, o Pedro não é o corajoso, o Pedro não é aquele que está sempre pronto para sair na defesa, pronto para o embate. O que leva uma pessoa que tem essa personalidade a negar, negando até a sua própria identidade? Não sou eu, nem conheço ele. Tu vai me negar ainda essa noite, tu vai me negar, Pedro. Não vai clarear o dia, tu vai me negar. Não, eu não vou te negar. Irmãos,
como é difícil nós nos conhecer. Não é? Como é difícil nós saber realmente quem somos. Porque diante da circunstância da vida, parece que se revela um outro lado. Uma outra pessoa que até você não acredita que você é essa pessoa. Pedro disse: eu não vou te negar. Mas o Messias disse: tu vai me negar. Porque aí dentro, Pedro, embora tu carregue um facão na cintura, tu é frágil. Tu tenta esconder algo frágil. Talvez tu foi machucado. E a tua ação é essa, mas lá dentro tem ferida. Olha como ele trabalha no interior nosso. Lá dentro ainda tem dor, ainda tem medo, ainda tem traumas. Ainda há uma outra personalidade dentro de ti, Pedro. Não é o que tu diz. E de repente, alguém olha para Pedro e diz: mas tu é um deles. Tu fala. Não, eu não sou. E vem a terceira vez e ele nega. Aí ele olha e o Messias estava olhando para ele. Você sabe quando mudou a identidade de Pedro? Quando o Messias pergunta, lá em João, se não me engano, 21, tu me amas? Te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Eu te amo. Olha a velha natureza sempre tentando se justificar. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me ama? Aí muda a história. Tu sabe tudo. Tu me conhece. Tu conhece desde o ventre. Aí Cristo começa a levar ele para a base do nascer de novo. Não agora mais aquele Pedro arrogante, precipitado, aquele Pedro valente, mas agora um Pedro mudado, transformado pelo amor, pela graça, pela bondade. Mas esses enfrentamentos, eles são necessários. E você observa que todos os homens que têm as suas trajetórias aqui nos registros da palavra, eles precisavam se enfrentar, quebrar toda aquela base construída. Quer ver uma coisa? Vamos lá para Gênesis, capítulo 32. Tem uma história muito interessante. Capítulo 32, no capítulo, ou no versículo 22, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo então que não podia com Jacó, tomou-lhe
tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Observe que a decisão de Jacó foi algo que veio ao seu coração, da parte do Criador. Volta à tua terra. Agora, voltar à terra era aonde ele deixou um rastro de problemas. Aonde talvez durante toda a sua caminhada fosse aquilo que batesse dia e noite na sua mente, as suas ações do passado. Pois lá, sobre a influência da sua mãe, ele teve uma ação de engano, enganando o seu pai e usurpando o direito que era do seu irmão para ele receber a bênção. E aquilo causou muito mal. Uma desestrutura familiar gigantesca, a ponto dele fugir para não ser morto. Você observa que a fuga parece que é uma alternativa, uma porta que está sempre aberta. Como a fuga, alguém que te chama: vem por aqui. Vem. Parece um acesso tão fácil à fuga. Mas fugir é levar consigo toda essa história, todos esses problemas. Não importa para onde você for, Ele está aqui, Ele está junto de você. E Ele vai para o seu caminho, chega lá, Ele começa a colher agora o que Ele plantou: engano, decepções. Mas chega um momento que para nós ser curado tem que voltar. Sabe, tu vai ter que examinar-se a si mesmo. Tu precisa voltar lá dentro de ti, lá onde está o bloqueio teu, lá onde está a tua dor, lá onde está o teu medo. Você observa que era algo muito sério a decisão de voltar. Ele tinha dois medos com ele: ser morto pelo irmão ou matar o irmão. Pode minha vida acabar aqui, eu posso destruir a minha vida, o meu ministério, o meu chamado, agindo pelas próprias mãos. Então ele toma a decisão que é mais desafiadora para todos: ficar só e travar uma guerra aqui dentro. Ele passa toda a sua família, tudo aquilo que ele estava levando, mas ele não passou.
Irmãos, tem situações na vida que nós temos de resolver. Por mais doído que seja, por mais que atormente nossa mente com pavor, com medo, mas precisa ser resolvido. Porque é enfrentando isso que o nome foi mudado. Tu não é mais o Jacó. Tu é o Israel. Tu é o escolhido. Tu é o amado. Tu é o eleito. Então, nesse momento, ele trava uma guerra dentro dele. E aquilo foi a noite inteira, a sós, sem dormir um segundo, guerreando dentro dele, refletindo, voltando à sua infância, toda a sua ação, toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele causou, não só o irmão dele, mas o problema foi causado mais a ele. Você entende isso? A dor não era em relação ao que ele causou no irmão, mas contra si mesmo, de enganar o pai, enganar o irmão, de negociar aquilo que doía nele. Eu preciso arrancar isso de mim. Mas eu preciso então entrar nesse processo. Eu preciso voltar lá no começo da história. Eu preciso caminhar de novo. Eu não passo esse vale sem resolver essa questão aqui dentro. Não passo. Sabe como é difícil esse momento? Como é difícil esse momento de se enfrentar. Mas ele começa agora a lutar com ele. Os dois lados dele. Começa a travar uma guerra. E ele não desiste. Eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Eu não quero mais esse homem que aí fora apresenta. Eu não quero mais esse nome. Eu não quero que isso faça mais parte. Eu quero a nova criatura. É difícil essa guerra, não é? Como é difícil esse confronto. Não é com armas. Não é força física. Não. É a entrega. Sabe que para você vencer, você tem que entregar-se. Você vence uma luta rendido. Você vence uma batalha prostrado. E esse é o desafio. Parece que nós queremos guerrear. Parece que o Pedro diz, não, mas eu vou até o fim, eu mato se alguém quiser te matar. Tu vai me negar, Pedro. Tu não está curado, homem. Ainda há o velho Pedro aí dentro. Tu vai me negar. E ali estava o Jacó naquela guerra. Mas como ele não desistiu? Eu quero esse novo homem dentro de mim. Eu quero aquilo que os céus planejaram. Aquilo que o Criador determinou.
Foi o que sempre o Messias disse: não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. É negar-se a si mesmo. Então, naquele momento, como é o que ele queria, e ele não desistiu, não atravessa esse vale, se não houver transformação aqui dentro. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Tu não vai se chamar mais Jacó. Tu vai ser Israel, que lutou. Se observa uma coisa, que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, assim, da nossa forma de pensar. Vou lá, eu falo, eu digo, eu enfrento. Mas quando nós olharmos para dentro e resolver que isso seja quebrado aqui dentro, e quando esse lado nosso for vencido aqui dentro, as coisas mudam aí fora. Quando não é mais o Jacó, agora é o Israel que atravessa o vale. De longe, aquele que ele temia, aquele que achava que ia matar ele, corre para abraçar ele. Saudade. Se existe alguma ação, eu não lembro mais. Quando nós aprendermos a destruir esses altares aqui dentro, muda tudo aí fora. Muda o ambiente, muda o relacionamento, muda o dia a dia. Sabe? Em vez do facãozinho, um cajado apacenta minhas ovelhas. Em vez de agredir, cuida, cura elas. Tá vendo? Então, nesta noite, qual é o teu nome? Qual é a tua história? Qual é o teu medo? Sabe o que a palavra diz para você essa noite? Vem. Usa fé. Caminha sobre os temporais, sobre os vendavais. Não tenha medo. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Siga em frente. Atravesse o vale da indecisão, da dúvida, do medo. Mas deixa o Jacó lá atrás. Deixa essa história lá atrás. Deixa essa dor lá atrás. Deixa esse trauma. Sabe o que o Messias disse? Eu sou a fonte de água. Ele quer fazer com que você atravesse essa fonte, mas você não vai ser mais o mesmo. Você crê?